Deus. Irmãos, abra comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 7. Aleluia. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Glória a Deus. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela sua graça nesse momento da palavra, que o Senhor nos ajude a compreender a sua verdade, os seus ensinamentos, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor toca no nosso espírito, desperta em nós o temor, a santidade, a busca pelo Senhor. Somos pessoas falhas, somos pessoas cheias de defeitos, mas nesse momento nós estamos diante daquele que é santo, que é puro, que não há defeito, que não há nada, ó Deus, fora do lugar diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos transforme da mesma maneira, para que possamos, ó Deus, no quanto for possível, parecermos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, de todas as palavras que nós poderíamos pregar nessa noite, eu gostaria de me ater nesse texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, aonde tem uma palavra ou uma frase que nos toca muito. Por exemplo, quando Jesus diz: nunca vos conheci. A gente tem que pegar algumas palavras que são firmes, algumas, de certa forma, repreensões, que nos faz pensar, Imagina, a gente sempre lê o Salmo 23, a gente gosta do Salmo 91, né? Palavras que nos consolam, que nos ajudam, que nos põem para frente, mas há algumas palavras também do próprio Cristo que nos faz pensar, né? Que são palavras diretas. E ele não está falando aqui para ímpios. Esse texto, ele inclui aqui o Sermão da Montanha. É a coluna espinhal da palavra de Deus, né? A conduta do cristão toda está ali. E depois o desdobramento nas cartas, nas epístolas. Mas você vê aqui uma palavra muito séria e dura. Nunca vos conheci. Você já parou para pensar um dia ouvir isso? De tudo que a gente poderia estar pregando hoje, numa quarta-feira, é uma palavra que nos chama a atenção. Por quê, irmãos? Nós somos motivados por serviço, por apresentações, por estar exposto, a princípio, ao reino de Deus, por aparecer diante das pessoas, por pregar, por louvar, por testemunhar, seja qual for o motivo, né? Alguns obreiros pela limpeza, pelos congressos, por tudo que é oferecido pela igreja, sempre vai ser feito por quem? Por pessoas. Mas aquilo que Jesus traz para nós não é só isso. Não é só representar o reino, não é só fazer as coisas, não. E a exortação não é somente por estar fazendo errado, ou estar fazendo de uma maneira que não é aprovada por Deus. É não ser reconhecido por Deus, não para ser honrado, não.
é não ser reconhecido ao ponto do Senhor não nos conhecer. Já parou para pensar nisso? Fazer algo por alguém e amando de alguém, em nome de alguém, e essa pessoa não te conhecer? Lá no serviço tem algumas pessoas que têm alguns nomes, né? Que tem mais peso, vamos dizer assim. E aí, às vezes, você vai ali pedir alguma coisa para alguém e falar, eu precisava de um alimento X. Aí a pessoa fala assim, não, não tem, ou não dá para pagar. Aí você fala assim, mas foi fulano que pediu para pegar. Ah, não, então se é assim, toma. Então, essa pessoa pelo qual você usou o CPF, você está indo no manto dela, né? No nome dela. Olha, foi ele que mandou, eu só vim pedir. Só que você conhece a pessoa que te mandou. Você sabe, você tem ali, você conversou com ela antes. E ela te conhece. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com a obra de Deus. Nós estamos fazendo tudo isso, nós estamos levando o Evangelho, levando a palavra, sendo comprometidos com o reino de Deus, mas o mais importante não é isso. O mais importante, no final das coisas, no final das contas, é ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Você foi aprovado. Você fez algo da maneira como eu pedi. Você fez algo que eu reconheci. O meu maior medo quando nós começamos o trabalho aqui era esse. E o meu pensamento era justamente esse. Eu falo, eu só vou começar se realmente Deus assinar minha carteira. Né? Imagina, irmão, no final de tudo, no final das contas, você simplesmente chegar no último dia, no RH da empresa, falar, mas você era um infiltrado no meio da empresa. Quem que é você? Não sei quem é você, não. Mas você trabalhava aqui mesmo? Como é que é o seu registro aqui? Por quê? Porque o dono da empresa nunca nos reconheceu. O dono da empresa nunca te viu. Você nunca se apresentou para ele. Quando chega qualquer militar aqui na escola, irmão, ou seja, qual for a unidade, ele tem que ir lá na sala do comandante, ele tem que se apresentar para o comandante e do comandante abaixo, né? Para o seu chefe imediato e assim vai. Para quê? Para que todos aqueles que estão ali próximo o conheçam. Para que o comandante da unidade saiba quem é o cidadão. E no reino de Deus não é a mesma coisa. Jesus está falando que nem todo aquele que fica, ai Senhor, ai Pai, ai Paizinho, ai Jesus, ai deu um problema, Santo Deus. Irmão, isso aí são bordões. São bordões, são chavões, são coisas que já é automático da nossa religiosidade, da nossa religião. Qualquer coisinha, ai meu Deus, ai Jesus, ai não sei o quê, ai no que isso, ai que aquilo. A gente tem alguns bordões de cristão, né? Santo Deus, é Jesus. Isso são coisas que saem automaticamente da nossa boca, né? São coisas que vão passando assim, despercebido. Mas a Bíblia, Jesus disse que nem todo aquele que ficam proferindo essas palavras vão entrar no reino dos céus. Vão entrar. O contexto, o que eu quero trazer para nós hoje é que você e eu avalie a motivação que te trouxe aqui hoje. Avalie a motivação que fez você sair da sua casa numa quarta-feira para vir ouvir a palavra de Deus. Irmão, só ouvir por ouvir não adianta. Só vir para o culto não traz a mudança necessária. O que o Senhor quer de primeiro impacto na nossa vida é que a gente se apresente para Ele. E depois, as outras coisas Ele resolve. Não é isso que Ele fala em Mateus 6,33? Buscarem primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então a motivação do Senhor nunca foi de primeiro impacto trazer todo mundo para formar um grande time, não. Era que as pessoas fossem até Ele, proferindo palavras de verdade, levando o seu coração de verdade para o Senhor. A palavra
Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. A palavra iniquidade, irmãos, ela vem da palavra grega anomia. Você sabe o que significa isso? Significa falta de lei ou ausência de normas de conduta. Isso é aquele que vive na iniquidade. Ele diz Senhor, Senhor para tudo. Ai, meu Deus. Aí ele parece uma pessoa religiosa, ele parece alguém que ama a Deus, mas ele vive na prática da iniquidade. O que é isso? Ele vive sem lei. Ele vive sem regra, sem norma. Ele vive conforme manda o seu ventre. Ele vive conforme manda a sua mente. Esses tais não entram no reino dos céus. Palavras do próprio Jesus. Aqueles que vivem dessa maneira, ainda que fiquem Senhor, Senhor, Pai amado, Jesus, esquece, irmão. Tá fora. Tá fora. O nosso compromisso com o julgamento final, ele está ligado à vigilância constante. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, aquele que está de pé, cuide para não cair. Qual é o sentido de cair? Se afastar de Deus. Se afastar de Deus é o primeiro passo para a queda, irmão. Se afastar do Senhor. Se você cultua o hábito de estar perto de Deus, com o tempo as suas práticas pecaminosas vão diminuindo. Mas se nós cultuamos o ato das práticas, da iniquidade, dos pecados, viver sem lei, sem regra, automaticamente a nossa comunhão com Deus também vai caindo. São vigilâncias, são constâncias que nós precisamos ter e avaliar culto após culto. Você veio no culto hoje, meu coração é do Senhor? Eu estou vivendo na lei do Senhor? E eu não estou falando da lei do Antigo Testamento, mas nos mandamentos que Deus nos dá. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai e guardam os meus mandamentos. A graça de Deus não é ausência de esforço, não é ausência de compromisso, não é ausência de busca, é ausência de mérito. Você busca, você luta, você batalha, você combate, mas no final o mérito não é seu, é de Deus que te sustentou. E isso é a graça. E para entrarmos no reino, Jesus compara essa entrada ou essa preparação para entrar como ele usa lá em Mateus 25, a partir do verso 1, a semelhança das 10 virgens. Os irmãos lembram da passagem? Eu vou ler aqui para você. O livro de Mateus diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Vai imaginando aí na sua mente, irmão. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite serviria para acender as lamparinas, amém? Para acender, para dar fogo, para esquentar as lamparinas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Perceba que além de ter azeite nas lâmpadas, tinha também em reserva. Em reserva. Ou seja, se a viagem for longa, se a caminhada for longa, se apagar, a gente tem o quê? Completar. Não podemos viver no limite da fé, no limite da convivência com Deus. Ai, Senhor, se o Senhor não fizer hoje, acabou para mim. Não. Se o Senhor não fizer hoje, eu ainda tenho em estoque, eu ainda tenho em graça com Deus o suficiente para caminhar mais 40 dias. Não foi isso que o anjo disse para Elias? Levanta, come, porque muito longa é a sua caminhada. E se eu não me engano, o texto diz que Elias caminhou mais 40 dias com aquele alimento. Ou seja, foi algo que o sustentou, que deixou em crédito com Elias para que ele pudesse continuar andando.
E o texto segue dizendo que, e tardando o esposo, tosquenejaram todas dormiram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo a mesma coisa que Jesus disse: Senhor, Senhor, abre-nos, abra a porta para nós. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmão, isso é uma exortação tremenda para vigilância, para constância, para autoanálise, para o exame de dentro, para que a gente possa olhar para nós e falar assim: que tipo de cristão eu estou sendo? Qual é a minha condição nessa noite? Eu estou sendo alguém que Deus conhece? Eu estou sendo alguém que tem o olho do Senhor para mim? Será que nós estamos naquela condição que Jó esteve? De diante, Satanás se apresentando a Deus, teve a visão, não foi Satanás que levou o nome de Jó, foi Deus. O texto diz que Deus olhou para Satanás e disse: viste o meu servo Jó? Olha o padrão do homem. Vocês viram o Jó? Você viu ele? Homem íntegro, reto, temente e fiel. Um homem com a lamparina cheia. Um homem que viveu a sua vida sendo conhecido por Deus. O que isso significa? Que Jó não oferecia o sacrifício para os filhos dele somente para que a casa dele ficasse bem. Jó oferecia o sacrifício porque ele sabia para quem ele estava oferecendo, por quem, e a comunhão que ele nutria nesse sacrifício. Esse era Jó, um homem conhecido por Deus. Ele era um homem prudente, um homem servo, um homem verdadeiro diante de Deus, um homem que Deus reconheceu a sua carteira, um homem que Deus assinou na sua contratação. Esse era Jó. E mais uma vez nós temos a orientação, ou o indicativo: eu não vos conheço. As virgens imprudentes deixaram tudo para o último dia, para a última hora, não nutriram aquele compromisso. Eu vou ser conhecido por Deus, eu vou me apresentar a Deus, eu vou buscar o Senhor para que Ele ouça a minha voz e me conheça. Não somente na hora do culto, é como se fosse no momento do culto, né? Eu vou esperar chegar no culto para eu arrumar o azeite, para eu ver, para eu saber que... Não! Eu já vou para o culto com a minha lamparina cheia, com reserva, com estoque. Eu já vou para o culto encontrar o noivo pronto. Essa é a aplicação. Amém? O texto segue dizendo também uma orientação que vai ser dada sobre o fim das coisas. Mateus tem alguns sermões escatológicos, alguns textos que diz a respeito do final dos tempos. Mateus 25, a partir do verso 31, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Irmão, aqui é o momento final. Aqui vai dar muito ruim para alguns e muito bom para outros.
Mas quem é que vai decidir isso? É você. E aí sou eu. Nessa noite, Deus está tratando nos nossos corações para você decidir que lado você vai ficar. À direita ou à esquerda? À direita serão o trigo, serão os trigos, ou será o trigo. À esquerda será os lobos, o joio, aquele que só está ali para aparência. Não é essa a condição do joio? Não tem nada, ele não tem fruto nenhum, ele não serve para nada, a não ser dentro da sua propriedade para cultuar veneno, para produzir veneno. Enquanto que o trigo, você já sabe, muitos frutos, dá para fazer pão, tudo isso que você já ouviu sobre o trigo. Aí o texto diz no verso 33 que porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ele virará e dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus, e a gente se alegra por essa promessa. Mas, contando que essas pessoas da direita viveram uma vida de vigilância, de constância, sendo conhecidas por Deus. A promessa está feita, irmão. Mas existem as condições, existem as regras, existem leis e normas a serem obedecidas e cumpridas por causa de alguns ensinos que somente dão ênfase em graça, em misericórdia, em que Deus já fez tudo. É claro que fez, ninguém está discutindo isso, mas foi retirada do ser humano a sua obrigação de andar na porta estreita. É dito que você foi salvo, é dito que o sacrifício é de Cristo, e a Bíblia aprova e ninguém está contestando isso. Mas e a porta? Tem muitos parados nela. Jesus repreendeu severamente os fariseus. Falou para eles: vocês não entram e não deixam que eles entrem. Ou seja, você está aí como pedra de tropeço, você está enroscando a passagem. Se não for entrar, suba daí. Esses são os que estão à direita. Aí, Jesus diz: porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão dizendo, os justos, o da direita, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ele está falando do quê? Do trabalho para o Senhor, dos frutos. Quando ele diz para Pedro: Pedro, quando você se converter, Pedro, quando você for apresentado, quando você se apresentar para o seu comandante, Pedro, ali você vai estar convertido. Depois que você se apresentar, é trabalho para o reino. É visitar, é orar, é servir o reino de Deus, não só com obra social, Pedro, mas com a minha palavra, Pedro. Você vai fazer por mim e você vai fazer sendo reconhecido por mim. Você vai continuar tendo comunhão comigo. Por isso, esses são ovelhas. Foram dependentes de Deus durante todo o tempo. Reconheceram que por si só não eram suficientes e dependiam da graça. Esses são ovelhas, porque a ovelha é assim. Ela é dependente do pastor conduzindo. O lobo não. O bode não. Amém? Amém. Então, quando nós fizemos isso para o Senhor, foi quando nós servimos ao reino de Deus.
e sendo conhecido pelo Deus que administra esse reino. Esses são os da direita. Eles são reconhecidos, eles trabalham para o reino, Deus o conhece e eles mantêm relacionamento com Deus. Agora, tem a outra parte. O verso 41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai... Ih, já dói, né? Já vai machucando a alma nossa, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele vai dizer o porquê que eles estão lá, nessa condição de condenação. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, enfermo na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém? Ele está dizendo o trabalho para o Senhor, quando você faz para o seu irmão, quando você faz para o seu próximo, quando você faz com o entendimento: Senhor, ainda que eu não queria estar fazendo isso, ainda que eu não queria ir atrás, Senhor, mas eu faço isso para o Senhor, não é para me promover, eu faço isso para o Senhor, porque eu trabalho para o Senhor. Esses serão os que estarão à direita. Agora, aqueles que não estão nem aí para a obra, para a lei do Senhor, para as normas do jogo, esses são aqueles que vivem na prática da iniquidade, na anomia. O que é anomia? A significa sem, não, contrário. Nomia, lei, norma, contrários à norma de Deus. Esses são iníquos. Esses são os da esquerda, que estarão na prisão, no tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. João capítulo 15 vai relatar como isso funciona, como que é reconhecido por Deus, como viver então, irmão, uma vida que eu participe do lado direito do Senhor, que eu participe dessa promessa, que eu receba esse cumprimento. Jesus diz: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá muito fruto, atira, limpa toda aquela que dá muito fruto, para que dê mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. São dois tipos de árvore, irmão. São dois tipos de segmento, mas o lavrador é um só. O cerne da árvore é um só. Os ramos, aqueles que vão sair para dar os frutos, somos nós. Cristo é a árvore central, Ele é a videira. Se você respira, se você vive, se você tem comunhão com Deus, é porque você está enraizado nele. Mas se você não tem, é porque você já está sem o contato com a videira. E a Bíblia diz que aqueles que estão sem o contato com a videira é lançado fora, é colhido e é queimado. Mas aquele que também está arraigado na videira, ele vai ser podado, ele vai ser limpo. Para quê? Somente para machucar? Não, para que dê mais fruto. Ele vai passar pela poda, ele vai passar pela dor do corte, a dor de tirar as imperfeições, mas o intuito final
é que eles participem do lado direito do Senhor, não do esquerdo. Aqui nós sofremos, aqui nós apanhamos, aqui nós levamos as podas de Deus, mas lá na frente nós seremos agraciados pelo Senhor. O mundo é nutrido, é amassageado, o mundo faz parte de um negócio bonito, legalzinho, sem sofrimento, sem dor, sem lei. A porta é larga, mas o final conduz à perdição. A escolha é sua, você já foi limpo pela palavra. O seu olho já enxerga as coisas espirituais. Você escolhe, irmão. Você escolhe. Deus está te dando a oportunidade. Amém? Amém? Em Lucas 13, a partir do verso 22, diz: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Uma boa pergunta, né, irmão? São poucos os salvos? Eu, particularmente, acredito que são, uma minoria, irmão. Minoria. Aqueles que serão salvos. De verdade, vai ser muita gente, não. Comparado com a população mundial aí, né? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Olha aí, só por esse parâmetro, você já pode imaginar que o número é muito escasso. Porque quem você conhece que vive assim? Cheio de limites, cheio de regras, cheio de limiares para poder andar. São pouquíssimas pessoas. Quantas pessoas você já ouviu falar assim: eu não posso fazer isso? Isso aí não condiz com a minha... Esse tipo de pensamento é um pensamento mundano. Esse tipo de pensamento é um pensamento que faz parte de quem anda pela porta larga. Eu não posso fazer isso, eu não posso andar assim, eu não posso agir assim. Eu ando pela porta estreita, esses pensamentos, essas atitudes não condiz comigo. Então, por aqui você já vê que são poucas pessoas que se esforçam para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: mais uma vez, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Irmão, ele está falando para seguidores, para discípulos, para pessoas que estavam vendo e ali, chamando ele de Senhor. Talvez como o nome Senhor virou hoje meio banalizado mesmo, né? Qualquer um é Senhor, a gente fala Senhor, mas sem muita reverência. O pessoal mais antigo tinha o nome Senhor com muito mais apreço, com muito mais reverência. Hoje ficou um pouco alienado, ficou meio vago. Mas, quando se retrata a Deus, e nós chamamos ele de Senhor, o reconhecimento é que agora nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Embaixo da ordem, do jugo do Senhor, da obra do Senhor, da lei do Senhor. É isso que ele espera. E ele segue dizendo: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Tá vendo como que é uma coisa, irmão, tão prática e incisiva, que às vezes a gente não se dá conta que nós podemos ser esse povo que anda, que ouve, recebe o ensinamento, que fala de Jesus, que chama de Senhor, mas no final nós vamos ouvir do Senhor: eu não conheço vocês, porque vocês fizeram tudo isso para mostrar o lado de fora, mas o coração nunca teve comigo. Ele diz isso em Mateus capítulo 15, versos 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele está dizendo? Esse povo fala muito pelo lado de fora. Se diz que é, mas eu nunca assinei
a carteira deles. Eu nunca conheci eles no RH. Eu nunca conheci eles conversando no particular. Nunca. Isso é perigoso. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 em diante diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra e esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra e esteja preparado. Não é só pregar, é estar preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo conselho nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. É o que nós estamos vendo hoje. É o que a igreja participa hoje. Uma palavra dessa talvez não traga tanta alegria para ouvir. E muitos, ao ouvirem isso, falam: não, isso aí é papo. Como os ouvintes de Pedro. Ah, mas Jesus está demorando para voltar. Depois a gente resolve isso. Vai deixar para o último dia? Vai caminhar com a lamparina no limite ou sem azeite? Vai andar na risca da alma, correndo o risco de perder a sua alma por não andar em comunhão com Deus, em não andar em satisfação com Deus, no caminho de Deus, e não andar pela porta estreita? É perigoso, irmãos. Não junte para você nesse momento mestres para você mesmo. A nossa mente é uma fábrica de ídolos, ela produz deuses que não existem. Produz versículos que estão totalmente fora do seu contexto. Para quê? Para que a gente viva de maneira iníqua, sem sentir o peso do erro. Sabe? Para tudo a gente tem uma desculpa, irmão. Para tudo. Não, mas isso aqui eu fiz por isso. Isso aqui eu vi. Tudo a gente tem uma desculpinha. Tudo. Para Deus não adianta. Não tem desculpa. O livro de Tito já dizia isso, capítulo 1, verso 16. Já repeti muito esse versículo aqui. As pessoas confessam que conhecem a Deus. Senhor, a gente comeu junto, a gente sentou junto, o Senhor ensinava. Mas como é que a gente vai saber se conhecia mesmo? Negam com as suas obras. São boas somente em falar. São boas somente em ser personagens. São boas somente no momento do culto. São boas somente quando estão irmãos, em comunhão com a igreja. Mas quando estão longe, são demônios praticamente. São tomadas pelo inimigo. A mente é mais poluída do que um mundano. Negou. Não conhecem a Deus. Não conhece. Porque se conhecesse, jamais andaria dessa forma. Sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você não precisa da minha aprovação. Você não precisa da aprovação do seu irmão. Você precisa da aprovação de Deus. Deus tem que olhar para nós hoje e dizer: eu conheço, aquele eu conheço. Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Você conhece a Deus e Ele também te conhece. Mas isso leva à apresentação. Se achegar a Deus, buscar ao Senhor, sem a lente que nós vemos, que a gente chega na igreja por vezes, é o pedir. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, não sei o quê. Mas você sabe para quem você está pedindo? Você já viu? Já sabe quem é? Você passa por dificuldade na rua e às vezes você conheceu uma pessoa num ponto de ônibus e conversou uma meia dúzia de palavras ali, alguém falou: olha, esse aqui é o fulano, ele trabalha em tal lugar, você vê que ele é bem de vida, e um dia você falou: eu conheci um conhecido lá, e eu acho que ele pode me ajudar. E aí você vai mandar mensagem para ele, mas você nunca conversou com ele, você não sabe quem ele é, onde ele mora, o que ele faz. Assim é muitos dos crentes de hoje. Não conhece a Deus, só olha, Jesus pode fazer isso por você, mas nunca foi lá. Mas quem que é esse Jesus? O que ele pode fazer? Quais são as características dele? Como ele age? O que ele quer de mim? O que ele vai querer em troca? Assim deve ser a nossa vida, irmão. Saber para quem estamos pedindo, manter comunhão com Deus da obra, não só com a obra de Deus. Porque ainda que fazendo, ainda que se desdobrando, ainda que sendo ativo, no final você pode ouvir: eu não vos conheço, apartai-vos de mim.
Ou seja, somente falam, mas na verdade não são conhecidas por Deus. Você quer saber uma maneira de você ir para casa hoje e consertar isso? Não é vir na frente no culto, não é fazer uma fila enorme aqui, de um monte de gente emocionada, que geralmente o primeiro impacto geralmente é emoção. É você ir para sua casa hoje e não ser como um fariseu, que gostavam das praças, dos lugares públicos. Jesus disse que eles já tinham recebido o seu galardão, já tinham recebido aquilo que eles tanto queriam, o olhar do público, o reconhecimento de quem estava ao lado. Esse nunca foi um padrão de um cristão. O cristão verdadeiro, ele fala assim, quando você for orar, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Irmão, não tem nada a ver esse versículo. Sabe por que tem? Porque aqueles que andam à direita, eles oram, eles são ovelhas, porque a ovelha ora, o bode não. A ovelha busca, o lobo não. O trigo se inclina, o joio não. Por isso que ele recrimina e traz aqui para nós o entendimento. Quando você for orar, porque os hipócritas, eles querem somente o que é público, somente a hora que estão vendo. Mas e quando ninguém está vendo? Quem é você? Ali Deus te conhece, quando ninguém está te vendo. Quando você está sozinho, nos dias que não tem culto, é que vai mostrar para Deus se você é alguém conhecido por Ele ou não. Se você é alguém que tem a carteira assinada por Ele ou não. Ele está te vendo, irmão, Ele sabe quem é você. Mas para entrar no reino dos céus é outra história. É outro tipo de posicionamento que eu queria que você tomasse com o Senhor hoje. Fizesse essa autoanálise, ou análise do alto, que é até mais fácil, pela palavra. Você já está limpo, irmão, ou não? Quanto da palavra tem te mudado? O quanto da palavra, que é o que Jesus fala a respeito da videira, é uma analogia, é uma aplicação. Você não é um ramo, você não é um pedaço de toco de árvore. Você é uma vida. E pela sua vida e pelos frutos que saem de você, vai mostrar se você realmente é um filho de Deus ou não. Se você realmente é conhecido por Deus ou não. O objetivo não é te recriminar, mas te fazer pensar. Que tipo de cristão eu estou sendo? De que lado do Senhor eu vou ser colocado? O Espírito Santo testifica isso. Você sabe. E, irmão, nossa, meu Deus, se eu for pensar por esse lado, eu estou enroscado. Busca o Senhor em secreto hoje. Senhor, eu estou aqui. Ouça a minha voz. Me conheça, Senhor. Eu sou esse ser humaninho aqui. Eu sou o Rodrigo, Senhor. O Senhor marca aí meu nome, não esqueça de mim. Isso nós devemos fazer. Buscar ao Senhor. Ser conhecido por Ele. Para que um dia, naquele grande dia, quando o Rei dos Reis vier para buscar a sua igreja e todos os santos anjos junto com ele, a gente possa ouvir ele dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Aí ali a Bíblia diz que não haverá mais, irmão, choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto. Ali nós sairemos desse mundo vil e corrupto. As forças das trevas não vai mais poder nos afligir e nós viveremos com o Senhor reinando eternamente. Amém? Compensa, irmão, compensa para nós passarmos pela porta estreita, compensa para nós sofrermos um pouco, compensa para nós passarmos as aflições nessa terra por amor do Senhor. Amém? Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Ó Deus Santo e Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Quanta graça o Senhor nos deu nessa noite. Nós podíamos ouvir cada coisa, podíamos ouvir cada sermão, ó Deus. Mas nenhum deles surtiria um tal efeito quanto esse que nos alinha com o reino dos céus. Nós poderíamos ter recebido palavras de bênção, de profecia, mas a maior das bênçãos, Senhor, será naquele dia ouvir essa frase.
as coisas desse mundo, se nós amarmos o mundo e as coisas que nele há, o amor do Pai não está em nós. O amor que é do Senhor não estará em nós. Por isso nós oramos, pedimos que o Senhor venha martelar, pregar essa palavra no nosso coração. Que nós possamos até, Senhor, ir embora de corpo presente, mas essa palavra vai estar gravada em nós, como um alerta, como uma vigilância, como uma constância. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não nos prive desse privilégio de sermos conhecidos pelo Senhor. Venha atrás de nós nessa noite, Senhor. Venha atrás da nossa alma, venha atrás do nosso espírito. Nos encontre nesse caminho, Senhor. Nós só faremos isso porque o Senhor já deu o primeiro passo. O Senhor já começou a boa obra e é fiel para terminá-la. Assim diz a sua palavra, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque cremos que essa palavra não voltará vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Obrigado, Deus, pela misericórdia e pela graça, em nome de Jesus. Amém. E as palmas ao nome do Senhor.